Este é o programa A Boa Reforma, é o episódio 3. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores dilemas da própria teologia reformada, ou aquilo que é considerado por muitos como um dilema. O que é mais importante para a teologia reformada? A mente ou o coração? As emoções ou a razão? O nosso assunto hoje é piedade reformada. Será que para a piedade reformada, será que existe uma piedade reformada? Essa seria a primeira pergunta. Para muitas pessoas, a teologia reformada é seca, árida, é a busca por conhecimento, apenas por intelectualidade. Mas será que isso é verdade? Será que isso está de acordo com a herança histórica da teologia reformada, da fé reformada? É mais importante piedade ou é mais importante intelectualidade? Um estudioso de João Calvino, Joel Bick, ele escreve num dos seus livros que a piedade de Calvino é fundamentalmente bíblica, com ênfase no coração mais do que na mente. Essa frase é um tanto quanto surpreendente, ou pode ser surpreendente para muitos, não é? Mais ênfase no coração do que na mente? Será verdade? É isso mesmo? Afinal de contas, a piedade reformada se baseia em quê? Esse é o assunto desse programa de hoje, a Boa Reforma. O fato, meus queridos, é que para Calvino, antes de tudo, a teologia trata do conhecimento de Deus. Quando nós lemos as Institutas de João Calvino, nós percebemos que desde o início ele está tratando do conhecimento de Deus e de nós mesmos. Calvino entendia que nós só podemos ter um conhecimento verdadeiro de nós mesmos, ou seja, do homem, do ser humano, derivado do conhecimento de Deus. Então, a teologia trata do conhecimento de Deus, para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Porém, não existe, segundo Calvino, verdadeiro conhecimento de Deus, onde não existe verdadeira piedade. Porque todo conhecimento de Deus, de acordo com Calvino, tem que conduzir a uma prática, a uma vida piedosa. No Catecismo de Calvino, escrito em 1538, ele escreveu o seguinte: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento. Olha que termo interessante, não é? Sentimento, um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor. Abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Interessante esses contrastes, você não acha? Por um lado, um sentimento sincero que ama a Deus como Pai. Aqui está o aspecto da proximidade, da intimidade, da relação próxima que há entre Deus e o seu povo. Mas por outro lado, sem se esquecer, ele diz que Ele é Senhor, portanto também o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que morrer, do que a própria morte. A fonte da piedade reformada é a união com Cristo. Quando nós estudamos os escritos de Calvino, nós percebemos a grande preocupação que ele tem de que nós entendamos que é através da união com Cristo que todos os benefícios divinos vêm a nós, chegam a nós. Os teólogos reformados usam uma expressão que pode até ser mal compreendida, dependendo, mas a expressão é união mística. Eles dizem que nós temos com Cristo uma união mística. Por que mística? Não é porque é esotérica ou coisa assim como hoje esse termo poderia dar a conotação, mas é mística porque ela não pode ser plenamente compreendida por nossas mentes, porque ela é misteriosa e porque ela é sobrenatural. Há uma união entre Cristo e o seu povo, tanto no sentido coletivo, porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, mas também no sentido individual, porque cada indivíduo é um membro
do corpo que tem a cabeça, que é Cristo. E nessa relação, né, tão rica, é de onde flui toda a piedade. Calvino usava muito, ele indicava muito a afirmação de Cristo em João 15, quando Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Então a ideia é, sem a vida que flui da videira, que é Cristo, os ramos só podem secar, só podem morrer. Mas alimentados, ligados, firmemente unidos à videira, eles usufruem da vida de Cristo e, portanto, podem florescer e, portanto, podem frutificar. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, é uma interessante expressão do apóstolo Paulo, que inclusive nós já usamos no último programa, quando falamos sobre justificação pela fé. E aqui nós temos que fazer uma ponte entre esses dois conceitos, porque justificação, para a teologia reformada, é algo necessariamente ligado à santificação. Calvino falava de duas graças: a graça da justificação, a graça da santificação. Por quê? Porque a justificação é quando Deus nos declara justos perante o tribunal celeste. Então é uma graça imputada a nós, é uma justiça imputada a nós. Ele nos declara justos perante o Altíssimo Tribunal. Mas santificação é um processo através do qual Deus nos torna santos, nos torna cada vez mais unidos à videira verdadeira, nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Paulo fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ele está falando que o papel da lei não é justificar, que ninguém será salvo através das obras da lei. No entanto, a lei exigia a nossa condenação, porque nós pecamos, porque nós somos transgressores desta lei. Mas ele diz: em Cristo eu morri para a lei, eu estou morto para a lei. Mas observe, ele diz, o estado de morte não é o definitivo, não é o final, não é o último, não é a razão última pela qual Deus resolveu investir na minha vida. Não é só para que eu ficasse morto para alguma coisa. Eu estou morto para a lei, mas eu estou vivo para Deus. Então ele diz: morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isso é místico, isso é uma expressão sobrenatural, isso é altamente espiritual. Paulo não estava pendurado numa cruz, pendurado no madeiro, mas ele diz: estou crucificado com Cristo. A ideia, na minha união com Cristo, eu desfruto da morte de Cristo, mas também desfruto da vida de Cristo, a vida dele que flui através de mim. Logo, já não sou eu quem vive, porque eu estou morto, porque eu morri para a lei, porque eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a vida de Cristo fluindo através da minha vida. E interessantemente, ele fala de uma forma aqui de hipérbole, ele diz: eu estou morto, quem vive é Cristo. Mas então, em seguida, ele usa a expressão na primeira pessoa. Ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Há uma participação do homem aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, pela fé, né? A justificação é pela fé? Mas a santificação também é pela fé. Não é um resultado do esforço humano propriamente dito, mas é um resultado do crer no Filho de Deus e usufruir dos benefícios que vêm a nós mediante a nossa união com Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Quer dizer, a graça tanto é aquela que justifica, quanto é aquela que santifica. Se eu tentar ser salvo
pela obediência aos mandamentos, pela obediência à lei pura e simplesmente, eu anulo a graça de Deus. Porque eu anulo tanto a graça que justifica, quanto a graça que santifica. E torno, como se isso fosse possível, mas talvez a linguagem de hipérbole, obviamente, a morte de Cristo vã. Vã para mim, evidentemente que ela não será vã para os propósitos de Deus, mas para mim, sim. Então, o ponto específico da piedade reformada é que ela só existe por causa da extremamente íntima relação que há entre o crente e Jesus Cristo. É desse modo que é possível experimentar a santificação, é possível experimentar a vida altamente espiritual. Agora eu trago algumas citações aqui de Calvino para ver que é esse o entendimento exato, né, da fé reformada. Ele diz que é aquela união da cabeça com os membros, aquela habitação de Cristo em nossos corações, em suma, e aí está o termo, né, aquela união mística, são tidas por nós no mais elevado grau de importância, de modo que Cristo, uma vez se tornando nosso, nos faz participantes com Ele nos dons com que nos dotou. A união mística, portanto, é o instrumento de todos os benefícios celestes, divinos, para a nossa vida. Mas uma linguagem aqui de Calvino é tão interessante, ele diz, de modo, né, que Cristo, uma vez se tornando nosso, Ele é nosso, que é nossa cabeça. Mas não deixe de ser notado essa relação, né, possessiva, Cristo meu, Cristo nosso. Evidentemente que é pela fé, mas uma vez que Cristo é nosso, dessa maneira tão íntima, tão pessoal, tão extraordinária, nós podemos experimentar com Ele os dons, ou através dos dons que Ele nos dá, este crescimento. Veja, na sequência, ou em outro texto, na verdade, de Calvino, crescemos juntamente com Cristo em um só corpo, e Ele partilha seu Espírito conosco, por cuja operação secreta Ele se torna nosso. Mais uma vez essa expressão, Ele se torna nosso. Aqui ele explica o que ele entende por isso, dizendo, é pela operação do Espírito, porque o Espírito mora em nós, então ele faz Cristo habitar em nós, então Cristo é nosso. Os crentes recebem esta comunhão com Cristo concomitantemente, ou seja, juntamente com sua vocação. Quando isso acontece? Quando nós somos chamados à fé. Quando somos convertidos, a partir desse momento, estamos unidos a Cristo. Eles, porém, crescem a cada dia mais e mais nesta comunhão, à medida que a vida de Cristo vai aumentando dentro de nós. Isso é piedade reformada. Piedade reformada não é obediência externa a padrões, não é decorar mandamentos, não é seguir padrões de tradições, mas é ter a vida de Cristo aumentando dentro de nós, dia a dia, dia a dia. É isso que Calvino define como a verdadeira piedade. Muitos não entendem mesmo essas coisas, não compreendem, pensam que os reformados sempre foram teólogos áridos, racionalistas, preocupados só com a letra, né, como muitos dizem, sem a preocupação com a vida. Eu trago aqui um relato de um dos momentos históricos mais importantes da fé reformada. Estou me referindo ao período em que a confissão de fé de Westminster foi registrada. Isso já no século XVII, mais de 100 anos à frente, né, da vida de Calvino. E há, então, a reunião dos maiores teólogos daqueles dias para comporem, para fazerem uma confissão de fé. Essa reunião tomou vários anos. E a partir dela surgiram os documentos que ficaram conhecidos como os símbolos de Westminster. Entre eles, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, além também de outros documentos que falavam sobre liturgia e forma de governo. Mas eu tenho um relato aqui histórico de uma das noites comuns,
né? Entre centenas de noites que eles tinham para se reunir, para discutir os assuntos, para estudar a Escritura, fazer interpretação, exegese da Escritura, interpretação, e desta maneira registrar, né? Definir aqueles grandes temas teológicos. Robert Bailey foi um dos representantes escoceses que esteve presente lá naquelas reuniões, descreveu um dos dias de jejum e oração. E ele descreve assim: depois que o Dr. Twice deu início com uma breve oração, o Sr. Marshall orou longamente por 2 horas, confessando muito piedosamente os pecados dos membros da Assembleia. Depois disso, o Sr. Aerosmith pregou por 1 hora, e então foi cantado um salmo. Em seguida, o Sr. Vines orou por quase 2 horas. O Sr. Palmer pregou por 1 hora e o Sr. Seaman pregou por quase 2 horas. Em seguida, ou melhor, ele orou, né, por quase 2 horas. Em seguida foi cantado um salmo. Depois disso, o Sr. Henderson os levou a uma breve e suave reflexão sobre as faltas confessadas e outras faltas vistas na Assembleia para serem corrigidas. O Dr. Twice encerrou com uma breve oração e bênção. Deus estava presente de modo tão claro nesse exercício devocional que nós certamente esperamos uma bênção tanto sobre os assuntos da Assembleia quanto sobre todo o reino. Esse culto demorou, né? Não foi uma coisa rápida. Várias horas orando, várias horas confessando o pecado. Uma das marcas da piedade puritana, aqui nós já estamos dentro do puritanismo, né? O século XVII já está no auge do puritanismo, que é um desenvolvimento, de certa forma, do calvinismo genebrino, lá de João Calvino, um século depois, na Inglaterra, compondo a Confissão de Fé de Westminster. Então aqui é o auge mesmo do puritanismo, mas uma das principais características do puritanismo era autoanálise, confessar pecado, confessar o próprio pecado, né? Sou um pouco diferente, muitas vezes, de tantos que admiram os puritanos hoje, né? Mas querem confessar os pecados dos outros sempre, só apontar os defeitos dos outros, só encontrar as falhas dos outros. É claro que às vezes isso tem que ser feito, né? Quando a palavra de Deus nos mostra isso claramente, mas antes, esse é meu ponto apenas. Não é dizer que nós não podemos mostrar as falhas dos outros. O ponto é dizer, antes tem que encontrar as próprias. Antes tem que estar preocupado com as próprias. Tem que estar preocupado com as suas próprias faltas. E aqui é um dos exemplos disso, né? Durante aquela confissão, o momento da Assembleia, eles estão lá orando, confessando as falhas. E isso não é feito 1 minuto, 2 minutos, 3, é 1 hora, são 2 horas. Só falando sobre isso, pensando sobre isso, confessando isso. Irmãos, agora vamos nos focar mais no texto bíblico, porque o objetivo é entender o que significa e não significa piedade para os reformados. Eu vou seguir aqui Colossenses capítulo 2 e gostaria que vocês pudessem acompanhar. Em primeiro lugar, dizer o que não significa piedade para reformados. Então, não significa confiar em usos e costumes, confiar em tradições, não significa sentimentalismo barato, não significa transcendentalismo, porque encontramos na Escritura fortes advertências contra estas coisas. Observe como Paulo está trabalhando aqui em Colossenses 2, verso 16. Ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a ideia paulina é aquelas observâncias judaicas do passado, através das quais havia piedade verdadeira, mas no Antigo Testamento não valem mais no Novo Testamento. Por que não? Porque elas eram sombras. E nós temos agora o corpo. Cristo já veio. Se ele já veio, não há necessidade de permanecer nas coisas que meramente apontavam para ele, nas coisas que incipientemente ajudavam os crentes do Antigo Testamento a entender quem seria Jesus. Mas nós já o vemos, nós já o conhecemos, ele está revelado em carne e osso na Escritura. O corpo é corporalmente revelado, não há necessidade de permanecer nas sombras. Então, o primeiro ponto aqui que descartamos, se nós queremos viver piedade, legalismo.
todo tipo de legalismo, todo tipo de exigências desnecessárias, que não são fundamentadas na Escritura, que não compreende a relação entre Antigo e Novo Testamento, todo tipo de retorno ao judaísmo, todo tipo de retorno às velhas práticas judaicas, nós descartamos, porque elas não são úteis para a verdadeira piedade. Em segundo lugar, nós descartamos também, porque Paulo aqui diz, todo excesso de espiritualismo, de transcendentalismo, de misticismo, deixamos de lado. Verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. Sempre essa ideia de corpo, né? É da cabeça que flui a piedade para o corpo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Só da união com Cristo procede para o corpo a verdadeira piedade. Não de buscas esotéricas, não de buscas místicas. Olha Paulo aqui condenando, culto dos anjos, angiologia, preocupação exagerada com seres espirituais, baseando-se em visões, visionários, videntes. Cuidado com pessoas que veem coisas demais, porque são coisas demais mesmo. O texto fala, normalmente, essa preocupação exagerada com coisas sobrenaturais não vem do Espírito de Deus, mas da própria mente carnal. Mente carnal, o texto está dizendo aqui para nós. Descartamos, portanto, legalismo como fundamento para a piedade. Descartamos igualmente misticismo como fundamento para a piedade. Descartamos mais. Descartamos qualquer tipo de, vou usar um termo medieval, monasticismo, né? A ideia de deixar de lado coisas que são lícitas, que podem ser usadas, que podem ser experimentadas pelo crente se forem moderadamente utilizadas. Então o texto no verso 20 continua, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Das coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então aqui tem um termo interessante, né? Rigor ascético, ascetismo. O que era o ascetismo? A ideia de que nós não podemos desfrutar das coisas boas desta vida, porque elas vão nos levar a negar a Cristo, elas vão influenciar a nossa espiritualidade. Então não pode comer uma boa comida, então não pode beber uma boa bebida, então não pode desfrutar dos prazeres lícitos que existem por aí. Essas coisas nós também renegamos e dizemos, fugir disso, ascetismo, não ajuda a piedade. Aliás, Paulo deixa bem claro, não tem valor algum contra a sensualidade. Não ajudam a vencer nossos piores inimigos, né? Os pecados íntimos. Simplesmente nos abster das coisas lícitas, das coisas que Deus colocou à nossa disposição, para que nos alegrássemos nele através delas, além de ser uma ingratidão para com Deus, é inútil também, porque não ajuda em nada na nossa vida espiritual. Portanto, rejeitamos legalismo, rejeitamos misticismo, rejeitamos ascetismos, porque nenhum desses três aspectos nos ajudam. Então, o que é a piedade reformada? Seguindo Colossenses 3, Paulo então vai dizer o que é ser piedoso de fato. Ele diz, pensamentos orientados para o céu. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então a ideia é o seguinte: seus pensamentos têm que ser reorientados. Pensar na sua, já que você está unido com Cristo, morreu com Ele, restou com Ele, faz parte do corpo dele, recebe a seiva da oliveira ou da videira, você, portanto, tem que reorientar seus pensamentos para o céu. Cidadãos morando na terra, mas sempre pensando no céu. Você pensa alto, você pensa elevadamente, os olhos voltados para aquele que governa todas as coisas. Enquanto concentra os pensamentos em Deus, declara guerra total aos vícios terrenos, guerra total às fraquezas terrenas. Por isso ele continua no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então o ponto é guerra total contra a natureza terrena, porque ela ainda está aí. Apesar de nós já termos sido regenerados e termos a nova vida espiritual, a semente da vida eterna implantada dentro de nós, ainda vivemos nesse mundo decaído. Ainda temos um corpo e uma alma decaídos, que precisam de glória, precisam de glorificação. Isso acontecerá no futuro. Por isso, o texto diz, guerra total ao que ainda resta da natureza caída na sua vida. Vocês, ele diz no verso 7, viviam nisso no outro tempo. A vida de vocês era só isso. Nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Essa era a vida de vocês. Mas agora, tira a roupa, tira essa roupa velha, despojai-vos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tira essa roupa velha, ela é do mundo, veste a roupa celeste. Não mintais uns aos outros. Cuidado com a mentira, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Guerra total contra o pecado, isso é piedade reformada. O que mais é piedade reformada? Amor total ao irmão. Ele continua no verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que une o corpo, que não deixa os membros soltos. Tem uma cabeça, mas os membros também têm que estar unidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amor total ao irmão, portanto. Isso é a essência da piedade reformada. Olha o que é o árbitro aqui, né? Árbitro é quem apita, quem tem a palavra final. O sentido é que a palavra final é da paz. Tanta gente que só busca disputa, só quer discussão, só quer briga, né? Isso está muito longe da verdadeira piedade bíblica e reformada. O alvo último é a paz. O alvo último, quem tem a palavra final, é a paz no nosso coração. Fomos chamados num só corpo. Como é que Cristo pode se agradar de olhar para o seu corpo e ver tanta briga, tanta discussão, tanta disputa? Vamos buscar a paz de Cristo. Isso é piedade reformada, amor total ao irmão. Mas ele continua, adoração comunitária e fervorosa. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Olha o culto aqui, olha a adoração aqui. E ela não é individualista, ela é comunitária, ela leva em consideração o corpo. Não é chegar na igreja e não olhar para o irmão. Tem gente que é obcecado por um verticalismo litúrgico. Eu só posso falar com Deus o tempo todo. Mas se esquece de que sem corpo não tem culto, sem relação horizontal não tem relação vertical. Jesus disse isso, quer oferecer alguma coisa lá perante o altar, aí você lembra que tem um problema com o seu irmão, não continue a oferta, deixa ela ali, vai lá resolver primeiro, depois volta. Ou então você perde seu tempo, oferece à toa. Verdadeiro culto, verdadeira adoração é sim horizontal, é a horizontalidade que se une para oferecer ao único que é digno de louvor, de glória, de poder, de majestade. Olha aqui como a adoração ela tem vários aspectos, né? Fala aqui de palavra de Cristo, de instrução mútua, de aconselhamento mútuo, fala de louvor com várias formas de música, salmos, hinos, cânticos espirituais, fala que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória, para a honra de Deus. Piedade reformada é piedade que se expressa em adoração, a comunidade adorando ao seu Deus, ao seu Redentor. O que mais? Piedade alcança a vida inteira, não é restrita só à igreja, não é só um sentimentalismo barato, é vida prática, consistente. Por isso ele diz, coloca a casa em ordem, põe a casa de acordo com a Escritura. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora você começa a entender, porque tem muita gente que prefere legalismo, misticismo, cabeça de vento, prefere ascetismo. É mais fácil seguir o legalismo, o ascetismo, o misticismo, do que tratar bem a esposa, do que ser submissa ao marido, do que educar bem os filhos, do que perdoar o irmão, suportar o irmão, buscar a paz com o irmão. Por isso que as pessoas preferem aquelas coisas malucas lá, né? Mas a vida pessoal é uma bagunça, a vida familiar é uma bagunça, né? Exige tudo de todo mundo, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não toque naquilo. Mas a vida familiar em desordem total. Piedade reformada alcança a casa, coloca a casa em ordem, a casa para a glória de Deus. O que mais? O trabalho, a vida em sociedade, não só a coisa lá íntima do coração, mas também expressando-se no dia a dia. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que é piedade reformada? Honrar o patrão, servir bem, desempenhar bem a função que Deus deu. Mas eu ganho pouco. Não é por causa do salário, é porque é para a glória de Deus. Mas o meu patrão não me reconhece. Não é para ele, é para o Senhor. O texto diz, fazer isso como se fosse para o Senhor. Então, piedade reformada envolve trabalho, lazer, sociedade, todas as áreas, arte, cultura, economia, política. Sempre o crente tem que estar lá, vivendo para a glória de Deus. Patrão, ele diz lá no capítulo 4, verso 1, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. No começo lá da igreja não tinha tantos senhores, a maioria dos crentes eram das classes mais humildes, mas aos poucos foram surgindo alguns mais ricos, cônsules romanos, procônsules romanos, pessoas importantes, até parentes do imperador, daqui a pouco eram crentes lá no final do primeiro século, né? Tem obrigação, tem que tratar os seus servos com justiça, com equidade. Se é patrão, tem que ser honesto, tem que valorizar, tem que pagar bem, tem que recompensar bem, não pode pensar só em lucro pessoal. Então, veja, todo o aspecto aqui, a piedade reformada alcança todos os aspectos da vida, toda a vida para a glória de Deus. Em último lugar, ele diz, cuidado com os de fora também, não é só os de dentro, não é só tratar bem o irmão e o mundo que se vire.
você tem um compromisso com os de fora também, um compromisso de evangelização, um compromisso de alcançá-los para a graça de Deus. Paulo pede oração para isso, para si mesmo e para os outros. Ele fala, perseverai na oração, já no capítulo 4 de Colossenses, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Não tem desculpa para não pregar a palavra. Estou preso. Prega para quem está do lado. Prega para quem vai visitar. É isso que Paulo fazia. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Tem tanta gente que quando fala com o incrédulo, passa para ele a pior parte do que é ser evangélico, do que é ser cristão. Portai-vos com sabedoria, Paulo diz. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Porque tanto crente tem o estigma de ser grosseiro, de ser intrometido, de não ser polido. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tudo isso nós vemos uma busca por um grande equilíbrio, por estar na vontade de Deus e glorificar a vontade, glorificar a Deus em todas as áreas. Piedade reformada é do coração para a mente, para o mundo, para o próximo, para o mundo. Um intervalinho agora para falar de algumas coisas muito importantes. Eu quero mencionar, eu sempre falo do Instituto Reformado, mas hoje eu quero falar de duas outras coisas. Eu quero apresentar a vocês esse livro do Joel Bick, Espiritualidade Reformada. Se você tem alguma dúvida de que a teologia reformada é piedade, é espiritualidade, leia esse livro. Uma teologia prática para a devoção a Deus. Aqui ele conta a vida, narra a vida de muitos reformados, desde Calvino, os puritanos, de várias nações, não só os puritanos ingleses, mas de várias nações que demonstraram na sua vida prática o que significa ser piedoso. Então, um livro muito importante da editora Fiel. Se você puder lê-lo, adquirir, será muito bom para o seu crescimento espiritual. E um segundo anúncio, um segundo recado, eu queria dar aos pastores que nos acompanham, que nos assistem. Pastor, você talvez tenha uma formação básica, uma graduação, em qualquer seminário, mesmo uma graduação secular. Que tal você fazer um mestrado em teologia? Um MDiv, a gente fala um mestrado em divindade, não um mestrado em teologia. Então, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, aqui em São Paulo, oferece cursos de altíssimo nível nesse sentido. E você pode fazer. Entra no site, vê as condições. Você pode até pensar, vou ter que pagar uma mensalidade? Sim, mas nela está incluso hotel, para você ficar uma semana aqui em São Paulo. Veja as informações, você vai se surpreender nesse sentido. O objetivo do Centro de Pós-Graduação não é lucro, é servir, é dar treinamento às pessoas. Então, os cursos duram uma semana, de segunda a sexta, não prejudica a sua igreja, você consegue vir e voltar. Se você fizer isso 4 vezes por ano, por exemplo, 2 semanas no primeiro semestre, 2 semanas no segundo semestre, você já consegue, em 2, 3 anos, terminar o seu mestrado em divindade. Várias áreas, Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia filosófica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia pastoral, aconselhamento. Olha, a oportunidade é riquíssima para que você aperfeiçoe as suas ferramentas teológicas, interpretativas. Você tem uma grande responsabilidade, Deus lhe deu um rebanho para cuidar. E você precisa estar capacitado para atender esse chamado de Deus. E aí está uma oportunidade de você buscar essa capacitação. Vamos finalizar com mais algumas citações de Calvino. Na opinião de Calvino, como já dissemos, a justificação e a santificação são inseparáveis. Pois separar uma da outra é fazer Cristo em pedaços. Ou seja, Cristo é a fonte da justificação, Cristo é a fonte da santificação.
São duas graças, como Calvino dizia, a graça de sermos justificados, a graça de sermos santificados. Não dá para separar uma da outra. Segundo Bick, a espiritualidade medieval foi reduzida a uma devoção celibatária, ascética e penitencial no convento ou no mosteiro. Calvino, porém, ajudou os cristãos a entenderem a piedade em termos de viver e agir cada dia de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a ideia era, a vida inteira para a glória de Deus, todos os aspectos da vida, o aspecto íntimo, pessoal, relacional, oração, piedade pessoal, leitura da Escritura, arrependimento, mas mais do que isso, a vida lá fora também, com os irmãos, com a igreja, a vida com a família, a vida na sociedade. E eu finalizo com um testemunho do sucessor de Calvino em Genebra, aquele que, após a morte de Calvino, assumiu a função de ser o principal líder teológico da reforma na Suíça, que foi Theodor Beza. E Beza diz na vida de João Calvino algo interessante sobre o reformador. Ele diz: havendo sido uma testemunha ocular de sua conduta ao longo de 16 anos, posso declarar que nele todos os homens podem ver um exemplo muito belo do caráter cristão. Um exemplo tão fácil de denegrir e tão difícil de imitar. Do mesmo modo, nós reformados temos que estar preparados para ouvirmos críticas e, ao mesmo tempo, buscarmos uma piedade que sempre será difícil de ser imitada. Esse é o objetivo da boa reforma. Até a próxima.